Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a jornalista Tatiana Hesler e hoje, em mais um episódio do podcast Sua Empresa Pode, nós vamos receber a orientadora parental, especialista e facilitadora do programa Encorajando Pais. Ela também é especialista em educação positiva e em projetos de fortalecimento dos vínculos familiares. Bibiana Lopes, muito obrigada por estar aqui conosco para compartilhar teus conhecimentos a respeito da educação, um desafio nos tempos atuais. Eu que agradeço, Tati, o convite, muito bom. Quanto mais a gente levar informação de qualidade, informações verdadeiras e possíveis, principalmente para as famílias, mais a nossa sociedade tende a crescer e melhorar. A gente quer começar conhecendo um pouco da tua trajetória profissional e também saber como a maternidade, tu é mãe de 3 filhos, né? Pode nos contar aí, Sim. gêmeas e um menino, e como a maternidade fez esse impulso de virada da tua carreira. Então, Tati, eu costumo dizer que eu sempre fui uma mãe perfeita até ter filhos. Então, quando maternei a primeira vez, sempre fui muito curiosa sobre os novos métodos de educar. Não que eu negasse a forma como eu fui educada, e acredito que fui muito bem educada pelos meus pais, com todo o conhecimento que eles tinham e as ferramentas que eles possuíam. Algumas coisas me intrigavam, né? E fui mãe de primeira viagem com 2 crianças, e isso também foi um desafio. Então, eu desde sempre procurei ler, procurei me inteirar, eu queria saber o que estava acontecendo. Mas somente em 2022 que a educação parental chegou até mim. E quando eu já era mãe de 3, já tinha tido meu terceiro filho, e quando eu comecei a entender um pouquinho mais da educação parental, eu percebi que eu já fazia muitas coisas, da comunicação não violenta, da educação respeitosa, mas não tinha nome aquilo para mim. E eu me aprofundei nisso, porque na época eu atuava dentro de uma escola de educação infantil, onde eu fazia a ligação entre as famílias e a escola, então nas reuniões de família eu participava, e eu percebia o quanto a nossa geração de pais estava um pouco desamparada. Por termos acesso a tantas informações, muitas vezes a gente não sabia para onde correr. Então, os pais pensavam que eles só tinham 2 opções de educar: ou a permissividade ou o autoritarismo. E eu sempre pensei que não era possível que pudessem ter só esses 2 caminhos. Foi então que a educação parental chegou até mim, e eu me encantei, me especializei, fiz uma formação, e hoje dedico a minha vida a atender famílias, atender escolas, grupos de famílias, de crianças e de adolescentes, para trazer informações, para trazer ferramentas, para trazer possibilidades, mas eu acho que tudo dentro do possível, tudo dentro da realidade de cada família, dentro da realidade de cada núcleo, e tem sido um caminho muito legal. Mas assim, insisto só que tu nos conte, porque já tinha aí uma prof. Bibi atuante, né? A tua formação. Conta aí pra gente. Sim. Eu sou educadora física de formação e atuei muito tempo com crianças e adolescentes. Então, desde sempre, o meu manejo, antes de maternar mesmo, o meu manejo sempre foi crianças e adolescentes ali. Então, eu sempre amei muito, eu amava esse universo, amo esse universo. Quando ingressei, então, quando eu fui trabalhar dentro da educação infantil, que eu, de fato, como eu costumo dizer, eu vivi o chão da escola, né? Onde eu consegui viver a plenitude daquela infância, eu entendi que os adultos hoje, por suas demandas, por suas correrias, acabam não enxergando isso dentro, né, das suas casas, porque a beleza dessa infância ela acontece ali, em cada instante, né? A criança ela tem esse poder de estar presente, né, no momento. O adulto viveu o hoje na semana passada já, né? A criança não, a criança vive o presente, ela está ali
brincando naquele barro, mas ela não está preocupada que depois ela vai ter que lavar a mão para fazer uma refeição. O adulto não, o adulto ele precisa ter essa previsibilidade, mas acaba que a gente acaba se deixando levar por essa correria e acaba perdendo esse presente que não poderia ter outro nome, né? E a infância, ela nos traz isso, ela nos puxa muito para esse presente. Então, desde sempre, desde quando eu iniciei a minha atuação dentro da educação física, fui professora de patinação, fui professora de dança durante muitos anos, sempre atuei com o público infantil e o público adolescente. E sempre fui encantada por esse público. E depois que me tornei mãe, então, aí comecei a viver esse outro lado, né? A gente poderia falar, assim, então, que de prof, de crianças e adolescentes, hoje tu é a prof dos pais. Pode ser. Né? Esse Pode programa ser. Encorajando Pais. Nos conta como ele funciona. Ele tem alguma similaridade com a escola de pais que a gente ouve falar? Então, Tati, eu não gosto muito do termo escola de pais, porque não é como ensinar os pais a lidar com o seu filho, porque tu tem os teus, eu tenho os meus, e cada um conhece o seu filho e lida do seu filho da melhor forma. Mas o programa Encorajando Pais, ele tem esse nome porque a gente precisa de coragem para ocupar o papel de mãe e de pai dentro de uma família. Uhum. E hoje, como a gente tem acesso a muitas informações, hoje a gente abre as redes sociais e a gente tem uma pessoa falando para fazer cama compartilhada, aí a outra pessoa falando para ensinar a autonomia do sono para o filho. Então, a gente fica nessa corda bamba de para onde eu vou, o que é certo, o que é errado, e acaba que a gente fica com medo de ocupar esse lugar, porque a gente fica com medo de errar. E o que eu falo muito dentro das mentorias é que a gente vai errar, infelizmente, porque somos seres humanos. Mas a gente precisa caminhar para uma redução de danos. Então, é isso que a gente faz. Dentro das mentorias, a gente aborda assuntos pontuais, de desafios, mas a gente também aborda desenvolvimento do cérebro, a gente aborda neurociência, porque eu acho que a gente precisa compreender o que de fato está acontecendo com o nosso filho de 2 anos. Por que uma criança de 2 anos tem crises de birra? Ou por que um adolescente se volta contra os pais? A gente precisa entender o que de fato está acontecendo com essa criança e com esse adolescente para ter um mínimo de empatia, para conseguir respeitar e conseguir, melhor do que respeitar, conseguir orientar da melhor forma. Sim. Há 16 anos atrás, né, quando tive a minha filha, então 17, porque teve lá no período da gestação, quando eu comecei a acessar esses conteúdos sobre maternidade, paternidade, pensava-se que era muito intuitivo, né, a questão do instinto materno. Então, assim, vai nascer o bebê e tu vai saber o que fazer. Eu me lembro que ganhei o livro do Dr. Delamare, que era o que existia, um livro azul, grosso assim, e era o que existia na época. E um tal de Nana Nenê, né, que deixava a criança chorar até ela se cansar, enfim. E aí a gente pode falar melhor sobre isso. Hoje, então, né, a gente fala aí de mais de uma década, existem muita literatura, muitas pessoas falando sobre isso. E é um pouco confuso, né, para quem está nesse período de transição, entender o que realmente faz sentido, o que não faz sentido, como usar isso, e também não trazer isso como uma culpa, não conseguir fazer. Então, eu queria que tu nos falasse um pouquinho sobre isso, né? O que a geração anterior à minha, né? Porque tu já é de uma outra geração também, mas a geração anterior à minha fala que hoje em dia há muita permissividade. Né? Então, mas ao mesmo tempo, naquela época, e tu falaste no início sobre a autoridade. Como que a gente equilibra? Qual é o caminho, pelo menos para que a pessoa, para quem está em casa, nossa audiência, pai e mãe hoje, consigam pensar sobre que caminho tomar? Perfeita pergunta, Tati. Sabe que o que eu costumo dizer que ser autoridade não tem problema nenhum. Aliás, uma autoridade ela é necessária. Nós precisamos cuidar com o autoritarismo, que é diferente de autoridade. O que acontece? A gente pensa, geralmente, as pessoas
da minha geração, da geração anterior à minha, receberam uma educação mais autoritária, onde o adulto manda, a criança obedece, né? Sem Essa é não porque não. Não porque não, eu mando, A casa é minha. enquanto tu estiver morando embaixo do meu teto, as regras são minhas, né? Então, esse tipo de fala é um tipo de fala abusiva e violenta, porque tu coloca a criança como um ser inferior e, na verdade, a criança ela não é inferior nem superior, ela é uma criança. O adulto não é superior nem inferior, ele é uma criança, ele é um adulto. Então, o que acontece? Quando a gente entende que ser autoridade não precisa ser autoritário, é quando a gente aprende que os limites são necessários. Então, limites é igual a segurança. Como que eu vou dar limites para o meu filho sem ser autoritário, né? Então, eu acho que esse é o pulo do gato também. O que eu costumo dizer é que a gente não vai deixar uma criança de 2 anos se pendurar numa janela de um apartamento alto, porque nós precisamos preservar a segurança dessa criança. Ao mesmo tempo que a gente preserva a segurança dessa criança, a gente precisa preservar a segurança dela em outros ambientes também. Então, são esses limites que precisam ser impostos, certo? Tanto para essa criança quanto para esse adolescente. Quando o limite está claro para mim, quando o limite é algo que para mim é tranquilo, eu não vou deixar, ou eu não vou fazer, ou isso não vai acontecer, e eu entendo por quê, é muito fácil de impor o limite. Porque eu sei, se o adulto estiver consciente do porquê que ele está impondo aquele limite, é tranquilo para ele impor aquele limite. Agora, quando o adulto impõe aquele limite e vem vários, mas por que não? E se eu deixar? E se eu fizer? Mas os amigos podem, por que ele não pode? Aí entram os conflitos. Então, o que eu costumo dizer? A gente precisa entender, a gente precisa buscar o possível. O que é possível para ti? Porque não adianta eu determinar um limite hoje e amanhã eu liberar. Uhum. Eu preciso ter uma constância nessa segurança, porque se a gente entende que limite é segurança, eu preciso ter uma constância. E eu vou conseguir sustentar esse limite, como, por exemplo, a gente escuta muitas vezes, a criança comeu doce antes do almoço. E aí os pais falam, tu nunca mais vai comer doce. Não, é mentira. Uhum. Não vai conseguir sustentar. Então, a gente precisa colocar os limites com essa firmeza, com esse respeito, e entender o que eu vou conseguir sustentar. Quando eu imponho um limite de que o meu filho não vai comer doce antes do almoço, ele vai chorar, ele vai brigar, ele vai relutar, porque ele quer. Ele quer aquele doce antes do almoço. Mas se isso está tranquilo para mim, não tem por que eu me culpar por impor esse limite. Não, eu entendi que antes do almoço ele não vai comer doce. Peguei um exemplo aqui, né? Então, eu posso olhar para o meu filho e dizer para ele, meu filho, antes do almoço tu não vai comer doce. Ah, mas eu quero. Eu entendo que tu quer. Eu sei o quanto tu gosta de comer doce. Mas antes do almoço, não vai comer. Então, não existe ameaça. Se tu comer, algo vai acontecer. Ou se eu tiver que repetir, algo vai acontecer. Não tem uma ameaça. É simplesmente o não. Não, antes do almoço você não vai comer doce. A firmeza e a constância, né? A decisão. Exato. E aí, realmente, essa questão do limite, ela tem muito a ver com o quanto o adulto também está disposto a se colocar neste lugar de adulto. E eu acho que, aí tu me corrige se eu estou errada, o que eu percebo muitas vezes é que as pessoas não conseguem, assim, entender que criança é criança. Vai chorar, vai se jogar no chão, não é falta de educação. Né? Uma criança, obviamente, que tem situações e situações, mas eu estou falando assim que é o manifesto natural de uma criança, né? Disposta a algo, a conquistar algo, porque ela também está lutando por algo, né? Exatamente. Defendendo a sua própria posição. Exatamente. E aí, se colocando numa posição de adulto, lidar com isso fica muito melhor, muito mais tranquilo. A gente fica querendo adultizar as crianças, né? Achando que elas podem ter atitudes de adultos.
Mas, por isso que eu trago também algumas questões de neurociência dentro dos nossos encontros. Porque se a gente entende que o cérebro humano demora de 25 a 27 anos para terminar de se formar, e a última parte do cérebro a se formar é a parte que, de fato, controla, consegue ter essa regulação das nossas emoções, a gente consegue entender por que uma criança de 2 anos se joga no chão e faz birra. Porque é muito mais forte que ele. É instintivo, de fato. E assim, vamos usar um pouquinho de humor, né? Muitas vezes eu também tenho vontade de me jogar no chão, né? De fazer birra. Só que a gente não pode. Exato. Mas vontade. Porque já temos o cérebro formado. E as crianças ainda não têm. Se a gente ainda tem vontade, e muitas vezes vem os pensamentos intrusivos e a gente quase vai atrás deles, imagina uma criança de 2 anos, de 3, de 5, de 10, né? E aí não temos como assim deixar de abordar esse tema, que é o tema latente, é o tema preocupante, mais do que qualquer outro na minha visão, que é o do uso das telas. Tu falaste sustentar um limite para não comer um doce, para o horário de dormir. Enfim, eu vejo muitas questões de limites assim, mas às vezes, né, os pais pensam, e eu também, lá no início do uso das redes, quando os meus filhos começaram, quando o smartphone, né, meus filhos já tinham quase 10 anos, mas também eu não entendia que as horas ali, com livre demanda de conteúdo, poderiam ser tão prejudiciais como hoje a gente sabe, né? Então, às vezes, eu ouço um comparativo. A mesma coisa que tu deixar teu filho livre na rede é a mesma coisa que deixá-lo numa praça sozinha. Então, nos fala um pouco sobre isso. Uso de telas. O uso das telas hoje é um dos assuntos que são mais pontuados nos encontros, né? As famílias me buscam muito e me questionam muito sobre isso. O que eu costumo dizer? A gente não tem como colocar as crianças dentro de uma redoma e algumas famílias conseguem, por algum tempo, tirar as crianças das telas, não deixar as crianças terem contato com telas até alguma idade. Eu acho isso super positivo. Mas, mais uma vez, o que é possível para a sua família? Eu moro numa casa de 5 pessoas, eu, meu marido e as 3 crianças, onde nós temos uma televisão em casa, eu tenho um telefone, o meu marido tem um telefone, e as minhas filhas de 10 anos, elas têm um aparelho de telefone, mas é um aparelho que não tem chip. Então, elas acessam algumas coisas pelo Wi-Fi. O que acontece? Todo e qualquer conteúdo que elas acessam, eu tenho acesso também. Além de instalar um aplicativo no celular delas, um aplicativo de controle parental, eu sei a senha do celular das duas, eu tenho acesso a esses aparelhos, eu acesso a galeria de fotos, acesso o que elas pesquisam, o que elas não pesquisam. Eu tenho esse tipo de controle, porque isso, para mim, é possível. Isso não é invasão de privacidade. Isso não é invasão de privacidade, porque elas ainda têm 10 anos. Eu costumo comparar com deixá-las ir sozinha ao shopping. Eu não deixo. Eu não deixo elas pegarem uma condução para irem sozinhas ao shopping. Eu também não posso deixar que elas tenham acesso livre à internet. O nosso filho de 5 anos, ele sabe que muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente prefere que ele acesse as coisas na televisão do que no telefone. Tem uma frase que eu repito lá em casa, que é: eu sempre vou preferir a tela grande do que a tela pequena. Porque a tela grande eu estou passando, eu estou enxergando, eu estou vendo, eu estou analisando, estou ouvindo, né? A tela pequena, muitas vezes, a gente não tem acesso. Mas, mais uma vez, isso é possível para a minha realidade. Qual é a minha sugestão sempre? É estar atento aos sinais que os filhos podem dar. Então, sinais como distanciamento, silêncio, sinais como agressividade, sinais como algum estopim de raiva, alguma coisa que destoe da personalidade do seu filho ou da sua filha, fique atento. Porque a gente não
têm ideia do que eles estão acessando. Infelizmente, a gente sempre vai estar um passo atrás. Infelizmente. Eles sempre vão estar acessando mais coisas do que nós temos capacidade de acompanhar. Mesmo eu acessando o aparelho celular das minhas filhas e acesso isso e faço isso com tranquilidade, com a consciência tranquila de quem está, de fato, provendo segurança, cuidado, afeto, eu sei que elas podem acessar alguma coisa que eu não tenho controle. Então, qual é o meu papel? Orientar antes delas terem acesso a esse tipo de conteúdo. Infelizmente, há umas 2 semanas atrás, nós perdemos mais uma menina de 8 anos, né? Porque não foi comprovado ainda, mas ao que tudo indica, em função de um desafio online. Uhum. Cheirar um desodorante, né? Isso. E o que acontece? Todas as vezes que aparecem esses assuntos, eu chamo as duas e nós conversamos sobre isso. Hoje elas têm 10 anos, elas já têm consciência de muitas coisas, mas elas não têm consciência de tantas outras. Então, por exemplo, cheirar um desodorante, talvez elas entendam que não deve fazer. Mas a gente não sabe o que surge, né? A gente não sabe o que surge. As proposições. Então, a gente sempre precisa orientar. Estar atento ao comportamento e sempre orientar. Quando a gente traz a orientação, a gente tira o foco do medo, da vergonha. Então, é um papo aberto. Vamos conversar sobre isso. O que você acha sobre isso? O que você entende sobre isso? Será que isso é perigoso? Isso aqui não se faz. Então, orientar é isso. Não é, viu, que coisa horrível que aconteceu, podia ter sido tu. Não é isso. Não é isso. É olho no olho. É um debate. A gente precisa falar, mas a gente também precisa ouvir. Muitas vezes a gente se torna aquele adulto palestrinha que fica ali, só falando, mas também não dá espaço para os nossos filhos falarem. A gente precisa ter essa escuta ativa sem pré-julgamentos. A gente precisa ter uma escuta ativa e esperar um pouco, absorver o que eles estão falando, para depois externar. Achei muito importante. Acho que essas tuas recomendações aí para a infância estão muito legais e realmente é super importante. Acho que muitos pais aí ficam em dúvida: estou invadindo a privacidade? Posso pegar e revisar as conversas, as fotos, tudo isso que tu disseste? E sim, devem. E agora como faz com adolescentes? 16, 15 anos. Então, os adolescentes... Eu digo muito que a adolescência vem para revolucionar. Sim. Mas a gente acha que é para revolucionar só pai e mãe, né? Se a gente olhar um pouquinho atrás, os grandes movimentos revolucionários, políticos, foram liderados por adolescentes e não à toa. Porque a adolescência, ela traz uma coragem. E, além de trazer essa coragem, a adolescência traz os questionamentos. É quando eu costumo dizer que cai o véu da mãe e do pai, sabe? Parece que a mãe e o pai eram uma perfeição. Chega na adolescência, começam a perceber que não era tudo isso que eu pensava. Isso aqui eu vou apontar, isso aqui eu também vou apontar, isso aqui eu também vou apontar. E sabe o que acontece? Os pais preparam os seus filhos para esse momento, mas eles não se preparam para esse momento. Concordo. Os pais preparam os filhos para encarar o mundo, os pais preparam os filhos para questionar, para dialogar, mas esquecem que eles serão os primeiros a serem questionados. Então, quando isso começa a acontecer dentro de casa, começa a vir o baque de, ai, meu Deus, mas o que aconteceu? Mas eu fiz tanta coisa por esse filho e agora ele está me tratando desse jeito, mas eu... Então, assim... Além de preparar os nossos filhos para a adolescência, nós precisamos nos preparar para a adolescência dos filhos. Quem são esses adolescentes que nós estamos entregando para o mundo? Então, a partir do momento que a gente fez essa base sólida, né, da infância, livre, com brincadeiras, com presença, com contato social, com contato com a natureza, com alimentação, com exercício, a gente criou essa base legal, né? E esse ser humano está se formando. Afeto, respeito. Ele está se formando. Então, assim, quando ele chega na adolescência, que ele chega nesse período de questionar, de fato, a gente não precisa cortar tudo isso que a gente alimentou eles ali na adolescência. A gente vai continuar dando afeto, dando respeito, só que agora é num outro nível.
Então, o respeito pode ser entender que ele quer ficar no quarto dele, ou que ele pede mais privacidade. Ou o respeito pode ser entender que ela não quer ir na festa da família. Esse pode ser o respeito. E tá tudo bem. Porque a partir disso, a gente começa a entender que esse adolescente está criando o quê? Independência, autonomia, está sendo um adolescente funcional, né? Uhum. E é isso que a gente quer, que se torne um adulto independente, autônomo, empático, funcional. Então, é esse primeiro estágio, a gente começa a se deparar com esse primeiro estágio de um filho desgarrado, assim. Um desmame. Quando esse momento chegou, né, na minha residência, eu fui buscar muita literatura, conhecer pessoas que realmente pudessem me apoiar. Ouvi algo muito importante, que foi assim: eles podem se distanciar, mas nós não podemos arredar um pé atrás. Perfeito. Né? Perfeito. E isso me marcou muito, porque eu percebo, assim, compartilhando, eu sou muito do contato físico, então agora não é quando eu quero, né? Mas assim, hoje pela manhã eu tive um privilégio, né? Do meu filho aceitar um contato, um carinho, um abraço mais demorado e tal. E aí eu tenho a certeza, bom, foi hoje, não sei quando será o próximo. Né? Mas entendo que eu tô aqui. Ele sabe que eu tô aqui, que quando ele sentir, quando ele achar que é importante, ele vai vir, né? Sabe, só completando claro. a tua frase, Tati, eu digo também que a adolescência, ela é quando a gente pula para o banco do carona no carro. Os nossos filhos começam a dirigir e a gente pula para o banco do carona. A gente pode dizer, pega a direita, pega a esquerda, vai reto, freia, pode acelerar. Mas a gente já não está mais com a direção nas nossas mãos. Então, é esse período. Que baita metáfora, né? E olha só, é muito chato quando a gente está dirigindo e alguém está dizendo dobra a direita, dobra a esquerda. Eu só vou ter que, assim, fazer uma consultinha mais, assim, detalhada, que é sobre a questão das telas. Posso pegar o celular, exigir que me mostre, ou de quando em quando pegar escondido? Não deve ser escondido. Como é que é? De adolescente. Eu não sou a favor de pegar escondido. Né? Eu acho que uma conversa aberta e franca é algo que pode introduzir esse momento, né? Hoje os teus filhos já estão maiores, né? Já estão na fase da adolescência. Isso também não quer dizer que eles não precisem de um adulto guiando, orientando, estando ali, né? Presente. Mas uma conversa aberta e franca, eu acho que é algo que pode acontecer. O que vocês têm consumido? Como é que estão as coisas? Porque a gente sabe que o cyberbullying é um dos assuntos mais pedidos nas escolas para ser abordado, né? Sobre como alertar as famílias, como proteger as crianças, como fazer com que as crianças tenham coragem, né? De dizer que estão sofrendo cyberbullying, e muitas vezes elas não sabem que estão sofrendo cyberbullying. E então a gente precisa de fato estar atento. Notou alguma mudança de comportamento? Não notei, mas quero saber. Então, senta com teu filho, senta com a tua filha e conversa. Olha só, tô um pouquinho preocupada, eu quero que tu entenda a minha preocupação de mãe. E eu queria entender um pouquinho mais sobre o que está rolando hoje. O que vocês estão acessando, mais ou menos? Eu não quero invadir a tua privacidade, porque já tem um grau maior de privacidade, de intimidade, mas o que de fato está acontecendo? Maravilhoso. Sabe que, a respeito dessa série Adolescência, que eu acho que é impossível a gente não comentar, que realmente impactou, e o objetivo era esse, né? Não dá para generalizar, né, que nossos adolescentes todos estão aí em comunidades ocultas, mas é importante a gente saber, né? E aí, uma forma que eu tive de abordar alguns assuntos ali, de masculinidade tóxica, da questão dos incels, eu nunca tinha ouvido falar, foi justamente perguntando: vocês podem me explicar
que significa, como é que é, vocês já ouviram falar, e esses emojis e tal. Então, se colocando nesse lugar de aprendiz também, né, de troca, isso faz todo sentido. E eu preciso dar um depoimento, porque eu fiz já uma mentoria com a Bibiana, e por isso fiz questão máxima que ela estivesse aqui. E realmente, quando ela sugeriu, dentre tantas outras coisas, e a próxima pergunta é como funciona essa mentoria, para termos um horário de conversa regular, com data marcada, com horário marcado. E eu achei aquilo um absurdo. Falei, de forma alguma, isso nunca vai acontecer na minha casa. Não faz nenhum sentido. Marcar hora para conversar com meus filhos, como assim? Gente, em determinado momento eu implantei, senti essa necessidade. Tive coragem, fui encorajada, né, de alguma forma. E são os momentos muito preciosos e ricos de trocas, de conversa. Então, hoje, quando não é a data aquela e eles precisam, mãe, vamos conversar? Geralmente eles querem pedir alguma coisa também, né? Tipo assim. Mas assim, a agenda que a gente deles do final de semana, do mês, tudo é conversado ali, dúvidas, acordos, né? Uma coisa que eu instituí das saídas eu fiz tipo, né, um roteirinho. Local, endereço, horário que começa, horário que termina, telefone de contato, não sei. Eles têm que preencher essa agendinha para cada demanda. Isso tem funcionado bastante. Então, quero muito te agradecer, dentre outras coisas que a gente vai falar também das tuas mentorias. Mas para que as pessoas saibam como funcionam exatamente essas mentorias. Então, as minhas mentorias hoje, elas funcionam no modelo online. Hoje eu atendo ou famílias individuais ou grupo de famílias de no máximo 3 famílias com as crianças, com os filhos ou crianças ou adolescentes da mesma faixa etária. Eu digo, Tati, que isso é um processo terapêutico, né? E por ser um processo terapêutico, nós temos um mínimo de tempo de 3 meses. Por quê? As famílias geralmente chegam até mim com um problema pontual da criança ou do adolescente. Meu filho está apresentando isso. Só que isso é só a ponta do iceberg, como a gente viu nos encontros, né? O comportamento desse filho, dessa filha, é só um sintoma. A gente precisa mergulhar e entender a causa desse comportamento. Porque todo comportamento faz sentido dentro do seu contexto. Então, a gente começa a decodificar esse comportamento. E para a gente começar a decodificar esse comportamento, a gente precisa passar por um processo. E esse processo é um processo de entender quem é meu filho, entender quem sou eu, entender quem é o meu companheiro ou minha companheira, compreender como é a nossa relação familiar, compreender como é a nossa rotina, a nossa logística. Então, eu não tenho como fazer isso em 2 encontros, 3 encontros. Então, a gente faz esses encontros é um encontro semanal, no formato online, que tem uma duração mínima de 3 meses, para que a gente consiga, de fato, fazer esse mergulho. E é um mergulho profundo, intenso, mas transformador. Então, as mentorias funcionam dessa forma. A gente começa a desvendar esses mistérios da criação dos filhos, da educação, entendendo sempre o que é possível. O que é possível? Eu posso entregar as mesmas ferramentas para 5 famílias, mas não vai ser o mesmo resultado para 5 famílias, porque cada família vai adaptar a sua necessidade e a sua possibilidade. Isso, cada encontro com um intuito, né? Do autoconhecimento também, de saber qual o momento que o pai ou a mãe estão passando, né? Personalidade dos filhos, eu achei muito interessante aquela parte das personalidades. Dos temperamentos, desculpa. De fleumático, de...
colérica. Então, assim, entender, né, dentro da estrutura familiar ali, como cada um, qual o temperamento de cada um, o que isso influencia nos relacionamentos. E quando a gente começa a desvendar, a gente faz também os estilos parentais, né? A gente visita qual foi o estilo parental que eu fui criado, qual o estilo parental que eu crio os meus filhos. Quando a gente fala sobre os temperamentos, também é um boom, né? E aí as pessoas falam, Bibi, eu estou começando a identificar os temperamentos do meu vizinho. Eu estou começando a identificar os temperamentos do meu primo. Que são quais aí, Bibi? Os 4 temperamentos: colérico, os extrovertidos colérico e sanguíneo, e introvertidos fleumático e melancólico. Mas, para saber mais, vocês vão ter que me chamar para fazer as mentorias. Com certeza. Eu tô falando dos instrumentos porque muito me serviram. A roda da vida, gente, que foi algo que me tocou profundamente no autoconhecimento. Né? Fala um pouquinho pra gente. A roda da vida é uma roda que tem 12 aspectos, né, da nossa vida. Então, tem desde criação dos filhos até organização financeira, autocuidado, educação emocional, enfim, é uma roda com 12 aspectos e a gente vai ali dando um grau de satisfação, né? Como que a gente se sente, né, naquele dia de 1 a 10. Então, é um olhar profundo, né, de um auto-olhar muito intenso, né? E a Tati fala que essa roda da vida foi um empurrão para que algumas coisas mudassem. Foi, sim, porque aí eu consegui visualizar onde eu estava colocando toda a minha energia, né? Para que lado eu estava pendendo. E não era para o meu lado do autocuidado, o que é bem normal para as mães. Mais para as mães, né, Bibi? Aliás, são mais as mães que fazem essa mentoria, né? Infelizmente. Eu tenho uma procura de 90% de mães, né? E os outros 10% é mãe que procura para fazer junto com o pai. Então, é isso. Mas, vamos lá, meninos. Vamos lá, por favor. Mas sabe, Tati, que tu estava falando da roda da vida? E uma das coisas que eu acho muito importante da gente pontuar aqui também é que existe um ruído na informação de autocuidado, né? Que a gente acha que o autocuidado, muitas pessoas acham que o autocuidado é algo como isolar o resto do mundo e simplesmente olhar para mim. É como se fosse um egoísmo. Um egoísmo. E, na verdade, não é. Né? O autocuidado é, de fato, eu entender o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, quais são os meus limites, que não os que eu preciso dar, que sim os que eu quero dar e não dei ainda. E o que a gente precisa entender também é que quando eu não consigo me cuidar, eu não consigo cuidar de outra pessoa. Se eu não consigo me amar, eu não consigo amar outra pessoa. Se eu não me amo, amar outro alguém passa a ser pesado, passa a ser difícil. Então, quando a gente percebe isso dentro da roda da vida, né, que tem ali vários aspectos, né, a roda da vida é um primeiro passo para esse autoconhecimento dentro da parentalidade. Quando a gente começa a perceber isso, a gente entende o porquê que talvez a minha maternidade está tão pesada. Por que eu almejei tanto ser mãe e hoje a maternidade me suga, me drena? Porque eu não estou conseguindo me olhar. Por isso é tão importante. E a gente entende, né, gente? Vocês aí, mães solos como eu, é difícil, né? Muitas mulheres também casadas e atuam de forma, né, única, digamos assim. Tem muita mãe solo casada. Muita mãe solo casada. Muita mãe solo casada. E mesmo casada. aquelas que têm a colaboração, o fardo, ele é pesado. Só que para realmente conseguir se colocar nesse lugar de adulto e dar o exemplo, né? Que toda vez que eu procurei algum apoio para os meus filhos, eu ouvia assim, cuida de ti. Como tu tá te sentindo. Né? Então, dar esse exemplo faz toda a diferença. E a Bibi é mestre em fazer a gente se dar conta disso. Muito bom, Bibi. Muito feliz. A gente tem tanto assunto, mas eu quero saber muito agora sobre a questão da escola. Que complicado que tá também, né? Para o meio escolar,
absorver todas essas transformações, sabendo que nós temos aí uma forma tradicional de mais de 100 anos na educação, que não, né, praticamente não evoluiu, não muda. Mas o teu trabalho também tem esse foco em trazer orientação para os agentes escolares. Como funciona? Exato. Esse ano, Tati, eu me dei conta de que, como eu já atuei dentro de escola e hoje atuo com as famílias, eu entendi essa interferência na comunicação. As escolas achavam que as famílias não compreendiam e as famílias achavam que na escola estava acontecendo alguma coisa de errado. E aí eu criei um projeto chamado Construindo Pontes, o poder da educação parental dentro da escola, que é justamente a comunicação entre escola e família, trazendo, de fato, o poder da educação parental. Então, o projeto Construindo Pontes, ele tem 3 pilares, mas eu vou explicar um deles, que são as palestras, né? Então, as escolas entram em contato comigo e a gente pensa, né, num assunto que seja relevante para aquela escola, o que eles acham que as famílias estão precisando ouvir, ou que seria bacana, o que engajaria as famílias a irem, né, para ouvir uma pessoa falando. E, então, vou até a escola, vou até o espaço escolar. A convite da escola, os pais também chegam para a gente fazer um bate-papo, né? E aí pode ser num formato de roda de conversa, pode ser num formato de palestra, pode ser, né? Enfim. Mas é uma troca muito interessante, sabe? Agora, no último sábado, eu tive um contato com uma escola e eu faço uma dinâmica final. E é muito legal, essa dinâmica, eles precisam escrever uma carta, só que em alguns lugares eu vou mudando o tema, né? E nessa dinâmica final, eles tinham que pensar sobre o que os filhos seriam gratos quando estivessem na fase adulta. Eles tinham que começar a carta falando, mãe ou pai, obrigada por... E escrever por que os filhos seriam gratos, né? O que eles viveram, o que eles proporcionaram para os filhos viverem na infância e na adolescente, que os filhos poderiam escrever e serem gratos por aquilo. E muitas famílias têm dificuldade, porque a gente acaba anulando o que a gente faz de bom. A gente finaliza o dia lembrando do grito que a gente deu, do atraso que a gente não conseguiu chegar no horário, da falta que a gente fez, mas a gente não consegue olhar que a gente conseguiu estar no momento do banho, que a gente conseguiu fazer uma refeição juntos, que a gente conseguiu... A gente não consegue, a gente tem essa dificuldade. E isso pesa. E por que isso pesa? Porque existe uma comparação com uma realidade que não existe, com uma vida irreal. Então, muitas vezes, a gente acaba se comparando com uma pessoa que tem uma realidade completamente diferente da nossa, com filhos diferentes dos nossos, com poder aquisitivo diferente do nosso. Então, a gente acaba se comparando com essas pessoas, a nossa expectativa sobe, a nossa realidade é outra e a nossa frustração chega. Então, eu gosto muito de fazer esse exercício porque ele trabalha também isso. Né? Todas as cartas que eu li não foram cartas que diziam assim, obrigada pelo brinquedo mais caro que você me deu, obrigada pela viagem na Disney. Não, foram todos assim, obrigada por segurar minha mão até eu dormir. Obrigada por me ensinar a cortar cebola. Relatos simples do dia a dia, mas totalmente valiosos. Então, isso é muito importante também da gente observar. Ah, que importante, né? Isso vale muito mesmo, é um olhar precioso, porque significa que a presença, ela é o que mais importa, né? Mas a gente também, pelo que tu diz aí, valorizar também o nosso esforço por essa presença. Exato. Né? Exato. Não como se fosse assim, pouco, ainda faz pouco. Que essa culpa é algo que a gente carrega muito, né? Então, que importante, que bacana. Diz aí os 3 tops de assuntos que as escolas mais estão pedindo. 3 tops de assunto, como impor limites. Olha isso. O uso abusivo de telas. E
Deixa eu pensar. Eu acho que tá ali como lidar com a birra e a adolescência, olha só. Oh. E a entrada da adolescência estão ali no mesmo patamar, os dois. Então, vamos começar. Como lidar com a birra? Bom, primeiro que todo mundo faz birra, né? Adulto faz birra. Só que a gente aprendeu a disfarçar, né? O adulto faz birra dando uma buzinada no trânsito, fechando alguém, batendo a porta, silenciando. Essa é a birra do adulto. Quando uma criança faz birra, ela está fazendo a birra do jeito dela. Só que ela está fazendo uma birra não contra esse adulto. Ela está fazendo birra ao seu favor. Então, vou usar novamente o exemplo do doce antes do almoço. Não pode comer o doce antes do almoço. E a criança vai fazer birra, porque ela quer, de fato, o doce antes do almoço. Mas ela está só reivindicando algo que ela quer. Se esse adulto tem a consciência tranquila de que aquele não é o momento, ele vai firmar esse limite e tá tudo bem. Como que a gente vai lidar com essa birra, então? Porque essa criança vai chorar. Vai chorar, vai espernear, vai se jogar no chão. E isso é inevitável. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, preservar essa criança. A gente precisa preservar essa criança de outras pessoas que podem passar e ficar olhando aqueles olhares ali, de achar que fariam melhor do que a gente recebe. Preservar essa criança para ela não se machucar, para ela não machucar outra pessoa, porque, de fato, tem crianças que se debatem, né? O espaço onde ela está. Então, a gente vai preservar essa criança. Como que a gente vai preservar ela? Pegando ela no colo. Mas, Bibi, se eu pegar ela no colo, ela vai se debater. Contorna, fica. Pega ela no colo e leva ela para algum outro espaço. Quando ela muda de espaço, a gente já troca esse foco da criança. Espera ela se regular, fica perto, fica perto. Se a criança não quer abraço, não abraça. Não é o momento de ficar falando, para de chorar, para. Não tem como a gente tentar regular uma criança gritando. É impossível, é impossível. Esse adulto precisa estar regulado para ajudar essa criança a se autorregular. A criança precisa de ajuda para se autorregular. Então, o adulto, por isso que é tão importante da gente fazer esse caminho do autoconhecimento dentro da parentalidade, porque o adulto vai ter que buscar as ferramentas dele para ele se autorregular primeiro. Então, esse adulto precisa estar regulado para conseguir lidar com a birra dessa criança. Esperou a criança, porque ela não vai ter uma birra de 18 horas, ela vai ter uma birra. Esperou essa criança se acalmar, aí sim vem a tentativa de conexão, né? Então, tenta conectar com a criança. Você queria, mas agora não dá. Agora não é hora do doce. A gente vai embora agora, ou a gente vai fazer outra coisa. Quando der, você vai comer o doce. Ah, mas eu queria. Eu entendi que você queria, mas agora não. Por isso que eu falo da constância e do que eu consigo sustentar. Porque tá na birra, tá, toma. Então, toma o doce. Então, pega o doce. O que essa criança entendeu? O que eu estou dizendo para essa criança? É só ela chorar que ela vai ter o que ela quiser. Só que isso não é verdade. Porque a gente precisa estar sempre pensando na próxima fase. Hoje ela é uma criança, amanhã ela será um adolescente. Ela vai conseguir as coisas quando chorar? Talvez não. E quando ela for adulta? Também não. Então, a gente está sempre preparando para a próxima fase. Eu venho da próxima fase para dizer para vocês, constância funciona. Muitas coisas não sustentei, tá, gente? Mas, por exemplo, horário de dormir. Todas as noites, 365 dias, houve protestos. Só que hoje, quando porventura eu tenho alguma coisa à noite e eu retorno após as 9h30, meus filhos já estão dormindo. Constância. Né? E, obviamente, que agora eu não preciso mais falar, né? Então, assim, acho que é bem importante a gente saber também que não vai ser em tudo que a gente vai conseguir. E não vai ser na primeira vez. E que é isso. Ah, mas sim, todos os anos da infância, todos eles eu fiz, todos os dias, sim. Até que um dia, né? Eu escuto bastante as pessoas falando, mas eu já fiz, isso eu já tentei. Quantas vezes? Porque vai ter que repetir. Vai ter que repetir. Porque o filho não é criança um dia, o filho é criança uma fase inteira. Sabe que eu percebo, Bibi, que muitas vezes na adolescência, né, indo para o outro assunto mais pedido também,
que a gente já está falando bastante, mas eu acho que é bem importante dizer, eu percebo que os pais cansam. Que já é um momento de cansaço. Assim, tipo, ai, já cansei. Chega. Vai lá, agora deu. Faz o que tu achar. Porque também é diferente. Tá fazendo birra, não tem como abraçar, né? 1,80 m de altura. Não tem como segurar mais, assim, né? Então, tem que usar de outras, né? Outras possibilidades, enfim. Buscar os seus recursos internos. E aí, um exemplo que eu acho bem interessante, que sempre eu ouço quando se fala em educação respeitosa, é: se um estranho derrubar o copo de água, deixa que eu limpo, imagina. Se quebrar, então, imagina, não tem problema. Se o filho derrubar, tu é desastrado, como é que pode? Tu derrubou de novo. Então, por que não, né, não tratar os nossos filhos como a gente trataria, né, um estranho. Pelo contrário, a gente tem que tratar melhor. Mas muitas vezes a gente trata pior. A gente reforça, né, os erros, né? O nosso filho errou, a gente vai lá e reforça o erro, né? O filho caiu. Na minha geração tinha isso, né? As crianças caíam e se machucavam na rua, iam chorando em casa e apanhavam por ter caído e se machucado, né? Então, quando a gente reforça esse erro, a gente está fazendo algo muito semelhante a isso, né? Vou falar, mas eu não bato no meu filho. Ok, mas violência não é só física. A gente precisa ver quais outros tipos de violência a gente também está praticando dentro da nossa casa. Então, fazer isso também, qual é a mensagem que eu tô colocando para o meu filho, né? Meu filho derrubou. Se eu chego para ele e digo, tu é um desastrado, tu sempre derruba, tu nunca presta atenção. A autoridade, a pessoa referência dele está falando isso para ele. Como é que ele não vai acreditar nisso? O que eu estou fazendo com a autoestima desse adolescente? Rasgando. Então, assim, caiu. Poxa vida, filho, pega o pano ali, então vamos secar. Ah, que coisa, né? Eu te ajudo aqui. Tu precisa de ajuda? Da próxima vez vamos prestar mais atenção. O meu filho de 5 anos, ele derruba as coisas e ele já sabe que ele tem que pegar o pano, que ele tem que secar. Porque, assim, mãe, deixei cair. Eu falo, ok, o que precisa fazer? Limpar. Então tá, então vamos limpar. Então, eu tô dando essa liberdade para ele de entender, puxa vida, deixei cair. E o que eu preciso, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu também não saio correndo para limpar por ele. Porque ele já desenvolveu essa habilidade, ele já consegue fazer isso sozinho. Antes eu fazia, mas agora não precisa mais. Então, a gente precisa observar também esses outros tipos de violência disfarçada que tem dentro de casa, sabe? Ah, mas tu não consegue juntar as tuas roupas do chão, né? Eu tô afirmando que o meu filho não consegue juntar as roupas do chão. Quem é que vai dizer para ele que ele consegue? Ah, mas tu não consegue deixar teu quarto organizado. Eu tô afirmando que ele não consegue deixar o quarto organizado. Então, a gente acha que mudar a forma como a gente fala não vai adiantar nada, mas, gente, as palavras têm poder. Sim, e olha só, gente, sair da repetição. Porque nós aqui somos as atrapalhadas. Exatamente. E eu estou aqui me cuidando o tempo todo para não derrubar esse copo. E não reafirmar aquilo que dentro de mim fica toda hora gritando. Cuida que tu vai derrubar, tu é atrapalhada. A gente sobrevive, mas a que custo? Sabe que eu sou desastrada por natureza, porque a vida inteira me disseram que eu sou desastrada, né? Então, toda vez, quando as minhas filhas nasceram desse tamanho, com 2 quilos cada uma, a cabecinha delas era desse tamanho, eu pensava, eu vou quebrar essas crianças. Malu e Morena. Eu vou quebrar elas, porque não é possível. Eu sou desastrada. Isso está intrínseco dentro de mim. Foi por tantas repetições, por tantas vezes que eu vi isso, né? Bibi, é isso. Muitas coisas para falar, mas calma aí. A gente quer algumas dicas de séries, de filmes, de livros, tanto para a gente, né, entender melhor esse trabalho de orientação parental e de relacionamento, quanto para fazer programas aí com os filhos. Então, trouxe para vocês aqui. Tem um na Netflix que fala Má Influência, que fala sobre a vida de uma influencer que começou bem pequenininha e tudo que aconteceu ali eu acho bem bacana. É bem na linha, assim, da série adolescente, tá? Adolescência. Tem na HBO também uma atualização sobre nossa família. Tem Ruby Frank.
E tem Felicidade Aparente, que é a primeira família, que é a família Duggar. Que foi a primeira família a fazer esses realities, assim. Então, tudo que estava por trás, o que acontecia, era uma família que ia tendo filho, ia tendo filho, ia tendo filho, porque quanto mais filhos eles tinham, mais eles lucravam com isso. Nossa. Então, foi a primeira família a estourar com isso. Então, para os filhos adolescentes, eu tenho essas dicas. Para os filhos crianças, eu tenho várias ali na Disney, né? Divertidamente 1, Divertidamente 2, que são filmes que abordam muito a questão das emoções. Como as crianças... Vou dar uma dica aqui para vocês. Não esqueçam disso. BIM. B-H-I-M. Brincar, história e música. Criança só aprende brincando. Tudo que for brincadeira, com história ou com música, a criança vai aprender muito mais rápido. Ela vai assimilar, ela vai entender e ela vai repetir. Então, os desenhos são desenhos que a gente pode... São ferramentas que a gente pode utilizar a nosso favor. Então, Divertidamente é um filme que fala muito sobre as emoções, que tem os personagens das emoções, e é um filme que eu adoro assistir com os meus filhos, justamente por isso. Red, Crescer é uma Fera é um filme fantástico, que fala muito sobre a questão da aceitação materna, do quanto aquela menina precisava ser aceita pela sua família. E tem o filme, um desenho chamado Bluey, que é uma família de cachorros, um pai, uma mãe e 2 irmãs, que é um desenho maravilhoso. Tem 3 temporadas já na Disney e lá em casa todo mundo adora assistir. Então, é um desenho que fala muito sobre a vida real. Eu me identifico muito com o Bandit e a... Como é o nome da mãe? A Chili. A Chili e o Bandit. Me identifico muito com a Chili em muitos momentos. E aí tem a Bluey e a Bingo, que são as 2 irmãs. E é um desenho fantástico também. Então, muito obrigada, Bibi, por participar aqui desse episódio do podcast Sua Empresa Pode. Quero que tu deixe aqui, obviamente, o teu contato, o teu Instagram, para que as pessoas possam te acessar. Importante, gente. Atende online para todo o mundo. A Bibiana tem clientes na Austrália, não é? Exato. Tenho clientes na Austrália, tenho clientes na Itália e tenho clientes aqui também. O atendimento online nos facilita muito, né? Mas então convido todos vocês a me seguirem nas redes sociais, @bibianalopez_, e o meu site também, bibianalopez.com.br. Vai estar aqui na tela para vocês, é com Z. Eu agradeço mais uma vez a tua participação. Adorei, aprendi mais e mais, obrigada, como sempre, obrigada. nas nossas trocas. Para você, então, muito obrigada pela sua audiência. Se esse conteúdo fez sentido, eu tenho certeza que sim, assiste de novo, compartilha com quem você gosta e acha que vai interessar. Grande abraço e até a próxima.